fortaleça a sua fé. Marcos 9, 24. Marcos 9, 24. Já no final, nós lemos a semana passada toda a história daquele menino que estava endemoniado e Jesus pergunta ao pai se ele crê. E o pai diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, ele pediu ajuda na sua falta de fé, ou seja, ele tinha fé, mas precisava de ajuda, que Jesus o ajudasse. Então, a fé precisa de ser alimentada a cada instante. Mas também precisa de ser exercitada para criar força. A fé é como um músculo. Se você a alimentar, lhe der comida, se você alimentar o seu corpo e só lhe der comida, você vai engordar, o músculo vai engordar, mas vai ficar flácido e fraco. Então é preciso exercitá-lo. E para exercitá-lo temos que pegar em pesos, ir ao ginásio, correr, fazer algo que exercite os nossos músculos, o nosso corpo. Então a fé é igual. A fé precisa de ser exercitada. Deus dá-nos uma pequena fé, mas depois nós precisamos de exercitar essa fé, alimentá-la com a palavra de Deus e exercitar essa fé. Temos que levar a fé ao ginásio da fé, exercitar a nossa fé através da palavra de Deus, através de praticar a palavra de Deus. Amém? Então, diante de uma situação em que os discípulos não souberam exercer a sua fé, Jesus repreendeu a sua incredulidade. Marcos 9:19. Que diz: E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? E disse: trazei-mo, porque eles não puderam expulsar os demónios daquele menino. Não puderam orar por ele. Não creram de maneira efetiva. Mas um homem que reconheceu a sua fraqueza de fé passou a crer e recebeu o milagre. Isso mostra que a fé não é uma posição de palavras apenas, mas é algo sobrenatural. A fé não é só palavras, não é só dizermos que queremos que aconteça, mas é algo sobrenatural, é acreditares de todo o teu coração que aquilo vai acontecer. Amém? Então, a sua fé está fraca? Você sente que a sua fé está fraca? Então vamos aprender a exercitar a nossa fé. Primeiro, busque fé na palavra de Deus. Toda a nossa fé e as nossas orações devem ter base bíblica. Toda a nossa fé, todas as nossas orações, tudo aquilo que nós fazemos para exercitar a nossa fé tem que ter base na Bíblia. Não em coisas que ouvimos ou que pensamos. Não, tem que ter base bíblica. Veja tudo o que a palavra de Deus diz em contrapartida com o que o mundo diz. Então, o mundo sempre vai fazer com que a nossa fé ande para trás. Vai fazer com que paremos de exercitar a nossa fé. Muitas vezes, o mundo vai te dizer: não é possível, tu não consegues, já está terminado, já não há hipótese nenhuma para ti, acabou aqui a tua vida. Mas, será que é isso que a palavra de Deus diz sobre a tua vida? Não. Então, devemos resistir aos maus pensamentos desde o primeiro momento. Eles surgem na nossa mente, mas nós precisamos de aprender a não permitir que eles ganhem raízes.
Não podemos permitir que esses pensamentos maus, esses pensamentos de incredulidade, esses pensamentos de dúvida se enraizem na nossa mente. Porque quando eles criam raízes, a tua mente fica atrofiada. Então tu precisas de resistir a esses pensamentos, de resistir a essa incredulidade, porque senão esses pensamentos vão criar raízes e as raízes vão se estender por ti e vais ficar amarrado, aprisionado a esses pensamentos. Costuma dizer-se que os maus pensamentos são como os pássaros que vagueiam na cabeça até encontrar forma de criar ninho. Então, eles criam raízes e também se aninham no teu pensamento, na tua mente. E estão sempre ali. Se tu deres ouvidos a esses pensamentos, a essas formas de pensar, tu estás a criar raízes e estás a alinhar esses pensamentos na tua vida. E em vez de criares fé e de exercitares a tua fé, tu estás a trazer incredulidade à tua vida. Estás a retirar fé, estás a carregar a tua vida de dúvida. Então, não podemos deixar que eles criem ninho na nossa cabeça. Os maus pensamentos sempre nos fazem ver as coisas de uma maneira diferente daquela que é a verdade da palavra de Deus. Sempre. Os pensamentos maus sempre vão te fazer ver a tua vida de maneira diferente. Amém? Então é preciso que tu não dês lugar a esses pensamentos. É preciso que tu resistas a esses pensamentos e fortaleças a tua fé. Ainda que tudo à tua volta te diga ao contrário, ainda que os teus pensamentos, o que tu vês te diga ao contrário, tu tens que exercitar a tua fé. Tens que buscar na palavra de Deus as promessas que Deus tem para a tua vida. E Deus tem promessas de paz, promessas de vida, promessas de saúde para a tua vida. Porque Ele tem pensamentos de paz e não de mal para a tua vida. É isso que diz a palavra de Deus lá em Jeremias. Então, tu tens que resistir a esses pensamentos, porque esses pensamentos não vêm de Deus. Então tu tens que buscar fé na palavra de Deus. Amém? Por isso, certifique-se de que aquilo que está a colocar a sua fé e a pedir a Deus encontra lugar na palavra de Deus. Ou seja, que está de acordo com a palavra de Deus. Então, tudo aquilo em que nós colocamos a nossa fé ou pedimos tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A fé desenvolve-se no nosso coração à medida que lemos a palavra de Deus. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé é pelo ouvir. Então a fé vai se fazer real na tua vida quando tu ouves a palavra de Deus, quando tu lês a palavra de Deus. Porque quando tu estás a ler a palavra de Deus, de certa forma tu estás a ouvi-la também. Então a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé não é só por uma vez que lês a Bíblia. É pela continuidade que tens de ler a Bíblia. Quando estás a ler a Bíblia, tu estás a exercitar a tua fé, estás a encher a tua mente de outras coisas que são boas, que é a palavra de Deus. E quando tu lês a palavra de Deus, a tua mente não tem lugar para pensar em outras coisas. Estás a afastar a incredulidade, estás a afastar a dúvida da tua vida. Amém? Então, a fé torna-se real e existente na nossa vida. A fé é. Ou seja, a fé existe pelo ato de ouvirmos e não
ouvirmos de uma forma qualquer, mas ouvirmos o que Deus diz através da sua palavra. Então aquilo que tu ouves vai se fazer real na tua vida. Então a fé é através do ouvir, pelo ouvir. Então a palavra de Deus vai se fazer real na tua vida. Como também outras coisas. Se tu ouves coisas que vão trazer dúvida ao teu coração, incredulidade, medo, é isso que o teu coração se vai encher. Se tu enches a tua vida de notícias, se tu enches a tua vida do que está no Facebook, no Instagram, ou nas redes sociais, ou na internet, ou na televisão, o teu coração, a tua mente vai se encher disso. Vai se encher de lixo. Vai se encher de medo, de incredulidade, medo do amanhã. Não estou a dizer que não podes ver nada dessas coisas. Não é isso que eu estou a dizer agora. Temos que selecionar muito bem o que nós vemos e ouvimos. Porque a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos captam tudo. E daquilo com que nós nos enchemos é aquilo que se vai fazer real na nossa vida. Então, se tu te enches da palavra de Deus, a palavra de Deus vai se fazer real na tua vida. Amém? Então tu e eu temos que nos encher da palavra de Deus. Temos que exercitar a nossa fé com a palavra de Deus. Amém? Todos estão a entender nesta manhã? Amém? Então a palavra vai gerar em nós fé para crermos na intervenção de Deus, que é por si só sobrenatural. A fé, ela mesmo, é sobrenatural. Então tu e eu precisamos nos encher da fé sobrenatural de Deus. Precisamos de encher-nos da fé de Deus. Amém? Não existe isso de cada um ter a sua fé. A única forma que temos de chegar a Deus é termos a fé de Deus. Termos fé em Deus. Marcos 11, 22. E Jesus respondendo-lhes, disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, temos que ter a nossa fé em Deus. A nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus. Tem que estar fundamentada em Deus. Porque se a nossa fé está fundamentada em Deus, ela não será abalada. Amém? Então, segundo Marcos 11, 22 a 24, o segredo para recebermos algo da parte de Deus, ou seja, de uma forma sobrenatural, é ter fé em Deus. No original, este versículo diz: tenham a fé de Deus. Ou seja, não só fé nele, mas a fé que vem dele. Então nós temos que ter a fé que vem de Deus. A nossa fé tem que estar baseada, fundamentada em Deus. É como um prédio, uma casa tem os seus alicerces fundamentados na rocha. Amém? A nossa fé tem que estar fundamentada em Deus. Amém? Depois, lá em Marcos continua: disser a este monte. Então, é necessário falar aquilo que queremos, não o contrário. Então, disser a este monte, falar ao monte, falar ao problema, falar à situação. Tu tens que falar ao teu problema, tens que falar à tua situação, ao que estás a passar. E depois diz: e não duvidar em seu coração. Então o problema da dúvida é que ela anula a fé. Então se tu dizes: já estou curado em nome de Jesus, e depois pensas: pois se calhar não aconteceu nada.
Não podemos duvidar em nosso coração. Quando nós oramos, quando estamos no meio da aflição, talvez até no meio do incêndio, como passamos, podemos orar: vento, muda a direção. E o vento vai mudar. Fogo, acalma-te. Mas não podemos duvidar no nosso coração. Porque a dúvida anula a fé. A dúvida é o antídoto da fé. E a fé é o antídoto da dúvida. Então não podes pôr as duas coisas na tua vida. Quando tu falas, tens que falar com fé e não duvidares no teu coração. Por isso Jesus repreendeu os seus discípulos pela sua incredulidade. Porque a incredulidade e a dúvida anulam a fé no nosso coração. Pelo mesmo motivo, o pai do menino pediu a Jesus que o ajudasse na sua incredulidade. Porque ele reconheceu que se lhe colocasse em dúvida o poder de Deus, ele não operaria na vida do seu filho. Se ele colocasse em dúvida o que Jesus disse, a sua fé seria posta de lado e entraria a dúvida em ação. Então ele pediu que Jesus o ajudasse na sua incredulidade. Admitiu a sua fraqueza perante Jesus e pediu que ele o ajudasse. Marcos 9, 19 a 24. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntando ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, Jesus disse que ele tinha que crer. E ele logo pediu ajuda. Então, não podemos duvidar em nosso coração. Não podemos trazer incredulidade à nossa vida, dúvida à nossa vida. Temos que crer. Crer em Deus acima das circunstâncias. Acima do que os nossos olhos veem, do que a nossa razão diz ou do que a nossa alma sente. Crer é confiar por inteiro, é decidir acreditar, ainda que tudo à volta seja o contrário. Então nós temos que decidir crer. É uma decisão do nosso coração acreditar. Amém? Nós temos que confiar em Deus por inteiro, por completo. Amém? Então nós temos que exercitar a nossa fé lendo a palavra de Deus. Amém? A falta de conhecimento das Escrituras provoca uma anemia espiritual, pois o único alimento que Deus deu para o seu povo foi a sua palavra. Por isso muitos cristãos não têm ânimo e estão desnutridos. Por isso muitos cristãos têm falta de ânimo, não estão bem, estão desnutridos de fé porque não se enchem da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara lá em Romanos, diz que a fé é pelo ouvir. Amém? A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós temos que encher-nos da palavra de Deus. Nós temos que procurar a fé, nós temos que buscar a fé na palavra de Deus.
É o único local onde tu vais encontrar para buscar, para procurar fé, na palavra de Deus. Amém? Segundo, então primeiro, se a nossa fé está fraca, temos que buscar a fé na palavra de Deus. Segundo ponto, arrependa-se dos seus pecados. Reconhecer que somos pecadores. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós nos julgássemos a nós próprios, nós não seríamos julgados. Ou seja, nós nunca nos condenaríamos a nós mesmos se fôssemos nós que nos julgássemos. 1 Coríntios 11, 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se tu e eu tivéssemos que nos julgar a nós mesmos, estava tudo bem. Nós acharíamos que era tudo perfeito. Mas não. Por isso precisamos de aprender a reconhecer o nosso pecado. Precisamos de reconhecer que nós não estamos certos em tudo. Não temos razão em tudo. Também cometemos faltas. Não estou a falar de pecados antigos que fizemos, mas de pecados que cometemos diariamente. Irmão, nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Nós convertemos-nos, vimos à igreja, arrependemos dos nossos pecados, mas tu e eu não somos perfeitos. Vamos continuar a pecar, a fazer coisas erradas. Então, diariamente, temos que nos arrepender desses pecados, dessas faltas, desses erros que nós cometemos. Amém? Tu e eu não somos perfeitos. Não há ninguém perfeito à face desta terra. Quando te disserem que alguém está... eu sou perfeito, eu não erro. Então não sei o que estás a fazer aqui. Já podes ir para o céu, porque se és perfeito, aqui não há perfeitos. O único perfeito é Cristo, é Deus. Nós não somos perfeitos. O ser humano é falho. Por isso precisa de Deus. Por isso precisamos nos arrepender diariamente para manter a nossa fé. Então devemos viver uma vida de constante arrependimento. A nossa vida tem que ser uma vida de constante arrependimento. Para conosco e para com os outros. Reconhecer que falhamos para conosco, para com Deus e para com os outros. Tu e eu não somos perfeitos. Vamos nos aperfeiçoando à imagem de Cristo na nossa caminhada com Ele. Vamos ficando um bocadinho melhores, mas não chegamos à perfeição. Chegaremos um dia à perfeição quando estivermos com Ele, amém? Mas até lá nós vamos nos aperfeiçoando. E aperfeiçoando-nos é irmos arrependendo daquilo que fazemos, enchermos da palavra de Deus, alimentarmos o nosso homem interior, o nosso homem espiritual com a palavra de Deus. Amém? E viver uma vida de constante arrependimento, de constante perdão. Amém? Então, a cada dia reconhecer que não fazemos ainda tudo bem. Ainda cometemos erros, temos fraquezas, comportamentos errados e precisamos não só do perdão de Deus, como da sua ajuda para vencer o pecado e a tentação. Então, recebemos o perdão de Deus através do nosso arrependimento. O pecado é a fonte de toda a fraqueza que luta contra a sua fé e o afasta de Deus. Então, o pecado é a fonte de toda a fraqueza. Amém? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecamos, sem exceção. Todos nós que estamos aqui pecamos. Não há um único sequer que não tenha pecado. Então, o pecado afasta-nos de Deus. Mas o nosso arrependimento, e se estivermos em constante conexão com Deus, pedindo ajuda, lendo a sua palavra, tu vais exercitar a tua fé. Deus vai te ajudar. Amém?
Então seja rápido para perdoar, para crer em Deus e para arrepender-se. Não demore em fazer isso. Não demore em arrepender-se para com os outros. Não demore em perdoar, em viver uma vida de perdão. Amém? E reconhecer as suas faltas. Quando caímos, devemos perdoar e arrepender-nos desses pecados. Amém? Quando você se arrepende dos seus pecados, começa a ter maior revelação de quem Deus é e a aproximar-se cada vez mais dele. Amém? Então, o pecado enfraquece a nossa fé. Então, temos que viver uma vida de arrependimento, uma vida diariamente nos arrependermos, perdoarmos, para que também sejamos perdoados, para que a nossa fé não seja enfraquecida. Amém? Então, devemos arrepender-nos dos nossos pecados diariamente. Amém? Terceiro ponto. Resista às dúvidas. Resistir às dúvidas. Não permita que a dúvida em relação às promessas de Deus entre na sua vida. Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e cobramos com paciência a carreira que nos está proposta. Podes voltar lá ao início do versículo. Então, deixemos o embaraço e o pecado. Então, a nossa vida está rodeada de uma nuvem de testemunhas que às vezes estamos rodeados de embaraço e de pecado. E isso vai trazer dúvida à nossa vida. Então nós não podemos permitir que haja dúvida em relação às promessas de Deus. Amém? Peça com fé, em nada duvidando. Precisamos de pedir com fé, em nada e em nada duvidar. Precisamos de pedir com fé aquilo que nós queremos, sem duvidar no nosso coração. Amém? Tiago 1:5-7. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos a dá, liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então peça, porém, com fé, não duvidando. Porque a dúvida afasta a fé da tua vida. A dúvida traz incredulidade ao teu coração. Amém? Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, se nós duvidamos, se nós deixamos que a dúvida entre no nosso coração, vamos paralisar a nossa fé. Então nós temos que pedir e não duvidar. E crer que aquilo que você pediu já lhe pertence. Ainda que você não veja, ainda que esteja longe, ainda que pareça impossível, tu tens que crer de maneira efetiva. Tu tens que crer naquilo que tu pediste a Deus sem duvidar. Tens que pedir, tens que pedir, Pai, eu já estou sarado. Porque tu na eternidade já estás sarado, Ele já fez. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou naquela cruz, Ele já fez por ti. Ele está guardado lá no céu para ti essas bênçãos. Então tu tens que
pedir sem duvidar, acreditar que aquilo vai ser feito. Amém? Então, Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, tudo aquilo que nós pedirmos em oração, temos que crer. Não podemos pôr dúvida no nosso coração. Nós temos que crer. Amém? Permaneça inabalável e não vacile. Combata o bom combate da fé. 1 Timóteo 6:12. Milite a boa milícia da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, temos que permanecer inabaláveis, temos que permanecer firmes na fé, combater o bom combate. Amém? Amém? Os irmãos não estão muito... Entregue as suas fraquezas diante de Deus, sabendo que se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus. 1 de João 3:21. Amados, se o nosso coração se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Então, nós temos que entregar as nossas fraquezas diante de Deus. Nós temos que entregar as nossas fraquezas diante de Deus. Amém? Como fez aquele homem. Aquele homem tinha fraquezas tinha as suas fraquezas, a sua incredulidade. E Jesus disse-lhe, se tu crês, tudo será possível. E perguntou-lhe se ele queria. Ele disse, eu creio, mas tenho as minhas fraquezas, então ajuda-me. Então nós temos que entregar as nossas fraquezas. Não pode haver dúvida no nosso coração. Ainda que a nossa fé pareça pequenina, pareça tremida, nós temos que entregar as nossas fraquezas a Deus e não duvidar no nosso coração. Amém? Confiar em Deus. Então, apesar de ser atacado por dúvida na nossa mente, devemos crer de todo o coração, porque o milagre só acontece se não duvidarmos no nosso coração. Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que se disser será feito. Então, e não duvidar em seu coração. Todo aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Não estou a dizer, irmão, que agora vá para aí dizer às montanhas, ao Monte Everest, à Serra da Estrela, que se atire para o mar. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer para falar aos seus problemas, para falar à situação que você está a viver, à aflição que você está a viver. Fala essa situação, fale com fé e não duvide no seu coração. E ser-lhe-á feito. Amém? Confie de todo o seu coração. O autor F.F. Bostrom ensina que se é para duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas. Não duvide da palavra, não duvide da sua fé. Duvide das suas dúvidas. Amém? Duvide das suas dúvidas. Só um momento que eu sublinhei demasiado aqui uma coisa e agora não consigo ler. Acontece. Então, a dúvida não vem de Deus, ela pretende anular a nossa fé e impedir-nos de receber a nossa promessa.
Então a dúvida não vem de Deus. Quando há dúvida no teu coração, essa dúvida não vem de Deus. Essa dúvida vem do inimigo. O inimigo a todo o tempo vai lançar dardos inflamados na tua mente, na tua vida, para trazer dúvida, para trazer incredulidade, para trazer descrença, para te dizer, não é bem assim. Olha que tu erraste tanto que já nem Deus te perdoa. Tu falhaste tanto que já não há solução para a tua vida. Estás tão enfermo, estás tão pobre, tão mal que, olha, já não tens amigos, já não tens ninguém à tua volta, vais morrer assim, vais ficar assim, mas isso não é o que Deus fala à tua vida. Amém? Isso não é o que Deus tem para a tua vida. Isso é dúvida a tentar entrar no teu coração, a incredulidade a entrar na tua vida. Amém? A Bíblia diz que Abraão não permitiu que a incredulidade chegasse à sua vida. Abraão tinha uma promessa que ia ser pai, mas já era mais de 100 anos. E já não, pelo natural, já não havia esperança, já não havia nada. Mas ele não permitiu que a incredulidade chegasse à sua vida, mesmo ele tendo consciência e conhecimento das suas fraquezas e impossibilidades. Romanos 4, 16 a 21. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, estando certíssimo do que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então Abraão estava certíssimo. Ele creu contra a esperança. A esperança era que já não havia hipótese, já não havia possibilidade. Mas ele creu contra a esperança. Amém? Abraão estava certíssimo do que a promessa que Deus lhe tinha feito se ia cumprir. Amém? Então, Abraão teve fé em Deus. Abraão teve fé em Deus. Creu contra a esperança. Nada garantia que a promessa de Deus se cumprisse. Já nem havia motivos para ter esperança que Sara pudesse ter filhos. Mas Abraão decidiu crer mesmo não havendo esperança. Então, mesmo não havendo esperança, Abraão decidiu crer. Mesmo olhando para o que estava a acontecer na sua vida, ele decidiu crer. Ele não enfraqueceu na fé. Abraão não enfraqueceu na fé. Como? Ainda que tinha consciência do amortecimento do seu corpo e do de Sara, ele decidiu não colocar o seu olhar aí.
ele não atentou, não deu atenção e não se focou nesse facto. Ele não enfraqueceu na fé. Abraão não olhou para o que estava à sua volta, para o seu corpo, nem para o de Sara. Ele decidiu acreditar na promessa que Deus lhe tinha feito. Amém? Ele não duvidou da promessa, não permitiu que a dúvida o levasse a não crer na promessa, não deu lugar à dúvida, ainda que fosse conhecedor da sua realidade. Então, Abraão não deixou que a dúvida criasse raízes na sua mente, na sua vida. Não deixou que a dúvida se aninhasse na sua vida. Amém? Foi fortificado na fé. Como? Dando glória a Deus, louvando, adorando, declarando a promessa e enchendo a sua mente da promessa, falando e declarando e crendo no que Deus tinha prometido. Amém? Então nós, no meio da angústia, no meio do problema, devemos louvar a Deus, devemos adorá-lo, orar. Como vimos a semana passada, Paulo e Silas estavam na prisão, estavam encarcerados. Mas mesmo no meio da sua angústia, do seu problema, eles levantaram oração naquele lugar. Então tu e eu, com os nossos pequeninos problemas, devemos fazer exatamente o mesmo. Devemos levantar a oração, devemos levantar a adoração. Com os pequeninos e com os grandes. Não estou a minimizar o seu problema. Mas conforme o que nós estamos a passar, nós devemos sempre levantar a oração, dar glória a Deus por tudo. Ainda que não vejamos, devemos dizer: Pai, glória a Deus porque eu já tenho, tu já fizeste. Dou-te glória pelo que tu estás a fazer na minha vida. Dou-te graças por aquilo que já fizeste, por aquilo que vais fazer. Amém? E assim fortalecemos-nos na fé. Abraão estava certíssimo do que ele tinha prometido, do que Deus tinha prometido, também era poderoso para fazer. Então Abraão estava certíssimo. Não havia espaço para a dúvida no seu coração. Amém? Então sejamos como Abraão. Resista às dúvidas e mantenha-se firme no que Deus já disse na sua palavra. Abraão resistiu à dúvida, resistiu à incredulidade, ainda que teve ali alguns devaneios pelo meio do caminho, ainda que a dúvida tentou vir à sua vida através de Sara, que tentou arranjar outro caminho para resolver a situação, mas ele manteve-se firme. E Deus foi fiel e justo e cumpriu a sua promessa. Então Deus também vai cumprir as promessas que tem para contigo. Amém? Então não duvides, resiste à dúvida, resiste ao inimigo, resiste à incredulidade e ela fugirá de ti. Como é que tu resistes? Com a palavra de Deus, com as promessas que Deus tem para a tua vida. Amém? Quarto, cuida dos seus pensamentos. Tenha pensamentos de fé, fale palavras de fé, tire do coração a derrota e introduza-o na vitória. Então introduz o teu coração na vitória. Saiba a quem você pertence e a quem você serve. A Deus. Amém? Mateus 7, 24 a 27.
Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então a nossa fé, a nossa casa tem que estar edificada sobre a rocha. Amém? Versículo 27. Não, 26, peço desculpa. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E descendo a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Então a nossa vida tem que estar firmada em Deus. A tua fé tem que estar firmada em Deus. E Deus é a nossa rocha. Porque uma casa que está firmada sobre a areia, quando vem a tempestade, ela simplesmente desaparece. Porque a areia é um solo movediço, é um solo que não traz firmeza. Os construtores, quando querem construir uma casa num local que tem muita areia, eles têm que escavar muito profundo para encontrarem rocha, para encontrarem sustentação. Então, a tua casa, a tua vida tem que estar sustentada sobre a rocha. E a rocha é Cristo, a rocha é Deus. Então a tua fé tem que estar sustentada em Deus. Amém? E não podes deixar que a dúvida e que a incredulidade entrem no teu coração. Temos que cuidar dos nossos pensamentos. Porque à nossa vida vão vir pensamentos de incredulidade, de dúvida. Amém? Então, não tolere nem alimente um pensamento contrário à palavra de Deus. 2 Coríntios 10:5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo, de Cristo. Então, nós temos que levar os nossos pensamentos em obediência a Cristo. Não tolere nem alimente pensamentos contrários à palavra de Deus. Porque muitas vezes esses pensamentos vão vir até às nossas vidas. E nós não podemos alimentá-los. Não podemos exercitá-los. Senão eles vão crescendo na nossa mente. Vão criando estruturas. Vão criando raízes, ninhos. E a nossa mente, em vez de estar fortalecida com fé e com pensamentos de bem e de paz, está fortalecida com essas dúvidas, com essa incredulidade. E depois é difícil tu creres e acreditares, porque cada vez que tu tentas ler a palavra de Deus, cada vez que tu tentas pensar de maneira diferente, sempre vai estar aqueles pensamentos, sempre vão estar esses pensamentos na tua mente, trazendo-te coisas más. Então, toda a sugestão, visão, imagem, sonho ou qualquer pensamento que não contribua para a sua fé deve ser completamente resistido. Esses pensamentos, esses sonhos, essas visões, essas coisas que vêm até a tua vida que são contrárias à palavra de Deus, tu deves resistir-lhes. Guarde-se contra todo o pensamento maligno que entra na sua mente. Fique longe de todos os lugares e de todas as coisas que não apoiam a sua fé em Deus. Nós temos que nos afastar, temos que estar longe de lugares, pensamentos que não contribuam para a nossa fé. Amém? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, nós temos que escolher aquilo
que vemos, temos que escolher os lugares onde vamos. Amém? Porque nisso nós devemos pensar. Nós não devemos ir a lugares, pensar em coisas que não são boas para a nossa vida, para a nossa saúde espiritual. Tu e eu também temos que cuidar da nossa saúde espiritual. E a nossa saúde espiritual cuida-se com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós lemos. Amém? Então temos que cuidar da nossa mente. Temos que cuidar dos nossos pensamentos. Amém? Então edifica-se sua mente com pensamentos de fé. E como é que tu edificas a tua mente com pensamentos de fé? Edificas a tua mente com pensamentos de fé lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, buscando Deus. Amém? Quinto, vença o medo. O medo é uma estratégia covarde e mentirosa de Satanás. Ele sempre tenta o tempo todo enganar-nos com alguma ameaça. Se não conseguir através da dúvida dentro do seu coração, ele tentará colocando algum tipo de medo. E o medo funciona na nossa vida como um ímã, atraindo problemas à sua vida. Quando tu tens medo, tens receio de alguma coisa, e estás ali a dar lugar ao medo, isso se pode materializar na tua vida. Porque da mesma forma como a fé se faz real na tua vida, através daquilo que tu pensas, através daquilo que tu falas, também o medo. Se tu constróis, se tu deixas construir o medo na tua vida, tu estás a atrair esses problemas até à tua vida. Às vezes ainda nem sequer aconteceu. Às vezes não está a acontecer nada na tua vida, mas tu tens medo. Será aquela enfermidade? Será, pois, pode acontecer, cuidado. Irmão, não estou a dizer que tu não te protejas, mas não podes estar sempre com medo de que algo te vá acontecer. Não podes deixar que o medo ganhe lugar no teu coração, na tua mente, porque ele vai tentar materializar-se na tua vida. Então não dês lugar ao medo. Amém? Não dês lugar ao diabo. Resiste-lhe. Porque Deus não traz isso até à tua vida. O medo não é de Deus. Amém? 1 de João 4,18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, nós não podemos ter o temor, não podemos ter o medo dentro das nossas vidas. Amém? Não deixe que o medo tome conta da sua vida. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Então, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Deus deu-te um espírito valente. Deus quer que tu sejas valente. Amém? Porque a covardia, o medo, vem de Satanás. Então nós não temos que alimentar o medo no nosso coração. O medo também deve ser enfrentado, resistido, para fugir de nós, como tudo o que é o diabo. Tiago 4,7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós temos a nossa vida sujeita a Deus e resistimos ao diabo, ele vai fugir de nós. Então nós temos que resistir ao diabo. Temos que resistir ao medo. Temos que crer.
Porque o contrário de crer é o medo. É ter medo. Então tu e eu temos que crer. Temos que acreditar no que Ele fez por nós. Tens que acreditar no que Ele fez por ti na cruz. Tens que acreditar que Ele já fez por ti. Ele te ama. Ele te deu vida. Ele te deu salvação. Então é nisso que tu tens que acreditar. O diabo vai vir com as suas mentiras, com o seu medo, para te atormentar, para te dizer que já não é possível, para te dizer que está terminado. Mas tu tens que acreditar. Tens que lançar fora o medo da tua vida. Tens que dizer, tu não és bem-vindo à minha vida. Tu não és bem-vindo à minha mente. Satanás, fora da minha mente. Não tens lugar aqui. O medo não tem lugar na minha vida. Então resista ao diabo. Amém? E ele fugirá de ti. Nós temos que resistir, temos que tirar a incredulidade, a dúvida, o medo do nosso coração. Temos que exercitar a nossa fé todos os dias. Tens que tirar um tempo para exercitar a tua fé, para ler a palavra de Deus, para que a tua fé não morra. Porque a fé é como tu, se não vais ao ginásio, se não vais ao ginásio, se não exercitas, ou se a única coisa que tu fazes da vida é passar sentado no sofá, tu vais ficar sem forças, tu vais ficar cansado, vão vir as doenças à tua vida. Se a única coisa que tu fazes da vida é ser sedentário, o teu corpo não vai ter saúde. Assim a tua fé é igual, o teu homem espiritual é igual. Precisa de ser exercitado, precisa que lhe des palavra de Deus, precisa que tu estejas no ambiente da palavra de Deus, precisa de Deus. Porque tu foste criado para estar na presença de Deus. Quando tu não estás na presença de Deus, tu morres, tu desfaleces. É como uma árvore. Uma árvore, se tu a tirares da terra, se lhe tirares as raízes da terra e ela não estiver plantada, ela vai morrer. Porque ela não foi criada para não estar plantada na terra. Se tu a tirares desse seu ambiente, ela vai morrer. Se tu tirares um peixe de dentro de água, ele vai morrer. Porque ele foi criado por Deus para viver dentro de água, não fora d'água. Então, tu e eu fomos criados para viver com Deus, para viver na presença de Deus. Então tu tens que viver na presença de Deus, tu tens que te alimentar de Deus, que tu tens que te alimentar da palavra de Deus, para que o teu homem interior seja fortalecido, para que a dúvida não chegue ao teu coração, nem a incredulidade e te façam vacilar. Amém? Quantos creem nesta manhã? Quantos vão exercitar mais a sua fé? Quantos vão fortalecer mais a sua fé? Amém? Então tu precisas fortalecer a tua fé. Deus deu-te uma fé, uma medida de fé. E tu precisas de exercitá-la, de praticá-la, de fazer com que estejas cheio, sempre cheio de Deus dentro de ti. Amém? 6º ponto. Veja tudo com os olhos da fé. Veja tudo com os olhos da fé e não com os seus olhos naturais. O grupo Louvor pode ir subindo. Saiba que a palavra de Deus é operante e te garante tudo quanto em oração pedirdes. Crede que recebeste e assim será convosco. Então a palavra de Deus opera sempre que pedes em oração. Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então nós temos que ter uma vida de oração. Uma vida de comunhão com Deus. Amém? Tu e eu temos que ter uma vida de comunhão com Deus. De estar próximos de Deus. Amém? A partir do momento em que você orou, já pode contar
como feita a coisa que você pediu a Deus. A partir do momento em que nós oramos, já podemos acreditar que aquilo que nós pedimos já está feito. Ainda que não vejamos com os nossos olhos naturais. Temos que ver com os nossos olhos da fé, com os nossos olhos espirituais. Acreditar que já está feito. Que isso já aconteceu. Amém? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, quando tu pões os teus olhos na fé, quando tu olhas pela fé, é o firme fundamento das coisas que se não veem, daquilo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, que tu podes ter a certeza que vai acontecer, porque se tu pedires no teu coração e não duvidares, se tu acreditares e não duvidares, isso te será feito. Então mantenha firme a sua confissão de fé, chamando as coisas que não são como se já fossem. Para agradar a Deus não é preciso obras, mas fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então Ele dá galardão àqueles que o buscam. Então é preciso nós termos a nossa fé exercitada, nós termos a nossa vida espiritual bem com Deus. Amém? Haja como se já tivesse recebido aquilo que você pediu, visto que andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Porque o que nós vemos às vezes não está como Deus quer, como nós imaginamos. Então nós temos que andar por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Então tu e eu temos que andar pela fé, não pelo aquilo que nós vemos no natural, não pelo problema que nós estamos a viver, não pela situação que nós estamos a passar. Temos que andar por fé. Temos que andar pela fé. Ainda que tudo ao nosso redor diga que não é possível, que não vai acontecer, nós temos que andar por fé. Se Deus prometeu, se Deus falou, se está escrito na sua palavra, nós temos que viver por fé. Então, glorifica Deus antes mesmo de a bênção se manifestar. Faça como Abraão, dê glória a Deus. Faça como Paulo e Silas, que mesmo na prisão o louvaram e o adoraram. Mesmo no mais profundo do seu problema, dê-lhe glória. Adore-o, busque a sua presença. Porque quando você está metido na nuvem da glória de Deus, quando você está metido na nuvem da sua presença, Ele se vai manifestar na tua vida. Quando tu não duvidas, quando tu não deixas que a incredulidade entre no teu coração, Ele se vai manifestar na sua vida. Então glorifica a Deus. Veja as coisas espiritualmente. Fortaleça a sua fé. Então nós temos que fortalecer a nossa fé. Temos que manter-nos firmes na palavra de Deus. Não podemos duvidar, não podemos deixar que a incredulidade entre na nossa vida. Devemos levar uma vida de arrependimento. Perdoar em cada instante da nossa vida. Perdoar, ser perdoados, mas sobretudo perdoar. Temos que perdoar
quem nos faz o mal, temos que pedir perdão a Deus por aquilo que nós fazemos. A cada momento da nossa vida, você tem que ter uma vida de arrependimento. Amém? Porque quando nós temos uma vida de perdão para com os outros, a nossa vida se solta. Tu e eu podemos viver em paz. Porque quando nós carregamos a falta de perdão para com o nosso próximo, tu estás a levar uma vida pesada, uma vida carregada, que não necessitas de levar. Necessitas de perdoar. Como Cristo te perdoou a ti, mesmo tu sendo um pecador, Ele perdoou-te, levou as tuas faltas, levou as tuas culpas, aquilo que tu fizeste de errado. Então tu também tens que perdoar ao teu próximo, ao teu irmão, como Cristo te perdoou a ti, como Cristo perdoou a igreja. Tu tens que levar uma vida de arrependimento. Pedir perdão a Deus a cada momento da tua vida. Não carregues essa falta de perdão. Não carregues esse pecado na tua vida. Não carregues esse problema. Perdoa. Lá na tua intimidade, no teu quarto. Leva esses problemas, essas culpas que tu carregas na tua vida e pede perdão a Deus. Se tens algo contra alguém, perdoa. Se não consegues ir a essa pessoa resolver esse problema, perdoa somente dentro do teu coração e liberta esse perdão, ainda que pareça, mas eu fui injustiçado. Não interessa, irmão. Perdoa o perdão para essa pessoa. Amém? Não deixes que o medo entre dentro do teu coração. Não deixes que o medo inunde a tua vida. Cuida dos teus pensamentos. Cuida do teu homem espiritual. Resista ao diabo e ele fugirá de ti. Vê tudo pelos olhos da fé. Amém? A declaração de Jesus, comparando a fé com uma semente de mostarda, mostra que não importa o tamanho, e sim a força. Lucas 17:6. E disse o Senhor: e se tivéssemos fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos desobedeceria. Então, se tivéssemos a fé como um grão de mostarda, irmão, um grão de mostarda é algo minúsculo, algo muito pequenininho, mas que dá uma árvore frondosa, uma árvore muito grande. Então não interessa se a tua fé é pequenina, interessa a força que ela tem, interessa a força que tu lhe dás. E a força que tu lhe dás é através de exercitares, de a trabalhares, de leres a palavra de Deus, de estares metido com Deus, metido com a sua presença. Não deixar que a dúvida entre no teu coração. Perdoares, levares uma vida de perdão, de arrependimento para com Deus e para com os outros. Não deixares que o medo entre na tua vida. Porque mesmo uma semente pequena consegue mover-se debaixo da terra e subir acima do solo. Além disso, a semente fica enterrada e não pode ser vista até brotar. A semente é colocada lá debaixo da terra. E ela vai lá embaixo, mesmo subterrada, mesmo amassada. Ela vai com a água, com o alimento que lhe vão dando, ela vai se desenvolvendo. E quando sai cá para fora, sai uma árvore, sai uma planta que é bonita e que tu podes ver. Então, deste modo, a fé não é pelas aparências, é sim pelo poder de Deus e pelo único poder e pelo único que pode dar a vida e fazer milagres acontecer. Então, a tua fé
A nossa fé pode ser como um grão de mostarda, mas o que interessa é a força que tu lhe vais dar. Amém? Então, abandone tudo o que enfraquece a sua fé e creia em Deus. Então nós temos que crer em Deus. Nós temos que fortalecer a nossa fé. A tua fé tem que ser fortalecida em Deus. Temos que resistir ao diabo. Temos que exercitar a nossa fé indo à palavra de Deus. Amém?